aqui em Lucas, capítulo 10, os versículos 38 a 42. Nós vamos estudar sobre as visitas do Senhor a Betânia. Esse foi um assunto que no passado o Senhor usou grandemente o irmão Theophilus Sparks. Ele escreveu um pequeno livro sobre este assunto, Betânias Verdadeiras, que tem servido de inspiração para a gente estudar de maneira didática, porque o Espírito revelou algo tão maravilhoso a esse irmão. E nós vamos estudar, lendo os textos na Bíblia, compreendendo sobre os aspectos maravilhosos acerca dessas visitas do Senhor a Betânia. Aqui está a primeira visita que o nosso Senhor fez a essa cidade. Vamos ler Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Essa tinha uma irmã que se chamava Maria, a qual, sentando aos pés do Senhor Jesus, ouvia sua palavra. Mas Marta se preocupava com muitas tarefas, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, estás inquieta, preocupada e agoniada com muitas coisas, mas somente uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Amados irmãos, irmãs, vamos atentar para os detalhes desses textos tão preciosos. Aqui está a primeira visita do Senhor a Betânia. Na leitura aqui nós podemos ver alguns detalhes tão importantes, porque Betânia é o terreno que provê ao Senhor a base que assegura os seus direitos para se expressar nessa terra por meio da sua igreja. Betânia, irmãos, é algo singular no coração do Senhor Jesus. Se você observar, era uma aldeia perto de Jerusalém, era bem perto de Jerusalém. Porém, se você observar com cuidado, você vai ver que todas as profecias do Antigo Testamento, elas enfocam o relacionamento que o Senhor Jesus deveria, depois da encarnação, deveria ter com Jerusalém, não com Betânia. Betânia nem é citada. A cidade de Jerusalém, sim. E quando você olha, algo muito sério, porque, embora as duas cidades estavam bem próximas, Jerusalém era uma cidade grande, era lá que estava o templo, era lá que estava todo o serviço sacerdotal, que sempre, desde que foi instituído por Deus, apontava para Cristo. Todo o serviço sacerdotal apontava para Cristo. Então, meus irmãos, atentem para isto. O Senhor Jesus, ele deveria ter uma relação muito íntima com a cidade de Jerusalém, e não em Betânia. Preste atenção. A cidade de Jerusalém, ela sempre foi mencionada no Antigo Testamento, deveria ser o foco dele, era ali que ele deveria colocar o seu coração, era lá que estava o templo, que ele chamou casa de meu pai. Então tudo que você observa ali, toda a ordem que Deus deu no livro de Levítico, quanto ao serviço, estava em Jerusalém. Aquele templo que todas as medidas sagradas, materiais sagrados, estava em Jerusalém. Davi foi levantado por Deus, ele deu instruções para que houvesse adoração lá no templo,
para o Messias, para o Cristo. Isso estava em Jerusalém. Mas quando você estuda o ministério do Senhor Jesus, ele pouco deu importância para Jerusalém. Aí, o lugar do coração dele estava em Betânia. Você vê a importância de nós estudarmos Betânia? O nosso assunto aqui nesses últimos dias tem sido o culto a Deus. A maneira como nós devemos aproximar de Deus e cultuá-lo, como assembleia, como o seu povo, como o seu corpo. Observe aqui, meus irmãos, quando você vê que o Senhor Jesus, ele fez 2 visitas significativas a Jerusalém, pelo menos 2 que a gente quer citar. Na primeira vez, você vê que o papel dele foi aquele papel daqueles reformadores que saíram da Babilônia para poder restaurar o templo. A primeira coisa que Josué, Zorobabel fizeram, isso está registrado no livro de Esdras, quando eles voltaram para restaurar o testemunho de Deus em Jerusalém, eles foram ao templo, da mesma forma o nosso Senhor. Quando ele entrou em Jerusalém, os 2 lugares que ele foi primeiro, no templo, porque era o seu objetivo restaurar a casa de Deus. E quando ele chegou lá, o que ele viu? Mercadores na porta, cambistas trocando dinheiro. Ele viu o templo profanado, todo o serviço profanado, toda a corrupção. Ele disse: não façais da casa de meu pai casa de negócio, porque o desejo dele era restaurar aquela casa, para que ali resplandecesse o testemunho de Deus na terra. Era isso que ele buscava, restaurar o testemunho do Pai na terra. Agora observe, irmãos, que na primeira visita ele chama o templo casa de meu pai. Depois ele faz uma outra menção desta casa, que está lá em Mateus, capítulo 21, versículo 13. Essa visita foi a visita final dele em Jerusalém. Aí quando ele chega lá, Mateus 21, 13, ele diz assim: a minha casa, se referindo ao templo, será chamada uma casa de oração. Então veja, primeiro casa de meu pai, depois ele olha para o templo e diz: minha casa será chamada casa de oração. Ele estava fazendo uma referência a Isaías 56, versículo 7. Mas se você vai estudando, vai vendo de maneira progressiva a relação do Senhor Jesus com Jerusalém, com o templo, essa relação ela vai se perdendo, vai se diluindo. Primeiro, João 2, casa de meu pai. Depois, Mateus 21, minha casa. Aí quando você chega em Lucas 19, 41, ele diz assim: vossa casa. Você vê que agora não é mais casa do Pai, não é mais minha casa, é a vossa casa. Ele diz: vossa casa ficará deserta, porque vós a tornastes em um covil de ladrões e salteadores. Essas 3 passagens, elas são importantíssimas para nós entendermos a relação do Senhor Jesus com a cidade de Jerusalém. Porque o ponto focal de Jesus em Jerusalém era aquele templo. Porque aquele templo era uma expressão, era uma metáfora espiritual da casa do Pai. Aquele templo no coração de Deus tinha um profundo significado. Portanto, agora, meus irmãos e irmãs, nosso Senhor, ele não chama mais o templo de casa do Pai, nem de sua casa, ele chama vossa casa. A relação dele agora com o templo é uma relação distante. Vossa casa ficará deserta. Mateus 23, 38. Sério tudo isso. Você vê uma transição. E agora o nosso Senhor não encontrou ali o lugar do seu descanso. Vamos observar 3 passagens muito importantes. A primeira está em Lucas capítulo 2. Gostaria que você olhasse para esse texto. Lucas capítulo 2, o versículo 7. Vamos entender, vamos formar esse quadro. Já podemos ver a relação que o Senhor Jesus tinha com a cidade de Jerusalém. Era uma relação próxima, mas ela foi
se distanciando. Primeiro casa de meu pai, minha casa, e depois vossa casa. Agora, observe o outro quadro. Lucas capítulo 2, versículo 7. Ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Vamos para um outro texto. Precisamos ler mais 2 textos para vermos o quadro. Lucas capítulo 9, o versículo 58. E lhe disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Agora, 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 11. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Vamos agora pegar os 3 textos e ver o quadro. No primeiro, nós vimos que no seu nascimento, irmãos, ele não encontrou nenhuma hospedaria, nenhum lugar para hospedá-lo. Por isso ele teve que ser colocado num curral de animais, porque não havia lugar para ele em Jerusalém. No segundo texto, ele diz assim, que tanto as raposas como as aves dos céus tinham seus ninhos, mas ele mesmo não tinha nenhum lugar onde pudesse reclinar a cabeça. E em terceiro, ele diz, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Meus irmãos e irmãs, preste atenção aqui. Esta é uma verdade contundente para nós entendermos a relação que havia de Jesus com Jerusalém. O que significa, vendo esses 3 textos, o que significa aquelas 3 frases, daqueles 3 textos que acabamos de ver também. Casa de meu pai, minha casa, vossa casa, a mesma coisa. Ele não foi recebido em Jerusalém. Jerusalém não o acolheu, não o recebeu. Aonde ele recebeu, ou foi recebido? Voltemos aqui, Lucas 10, 38. Diz que ele chegou numa aldeia. Esta aldeia é Betânia. E diz assim, e Marta o recebeu. Onde Jesus foi muito bem recebido? Betânia. Betânia. Amados irmãos e irmãs, falo algo para vocês. Betânia é uma figura da igreja. Betânia é uma figura contundente da igreja. Que privilégio, que gozo, alegria deve ser para nós saber que o lugar onde o Senhor quer ser aceito, recebido, amado, adorado, é na sua igreja. Aonde ele não é amado, aonde ele não é honrado, aonde ele não tem preeminência, ele simplesmente, irmãos, não vai. Ele simplesmente nem passa ali. O Senhor, ele só tem prazer de estar no meio daqueles que têm prazer de estar com ele. O Senhor tem o seu lugar naqueles que o recebem. Não adianta fazer culto para ele se ele não é o foco, se ele não tem preeminência. Não adianta dizer que ele é o cabeça se nós não nos submetemos à sua vontade. Não adianta dizer e cantar que ele é o rei se nós não damos a ele o lugar do seu trono entre nós. Não adianta, irmãos. Você vê claramente, ele passava, era inevitável, ele passava por Jerusalém, mas não ficava em Jerusalém. Por que ele não ficava em Jerusalém? Por que ele atravessava Jerusalém? Porque ali era o lugar onde ele não era recebido. Ele veio para Jerusalém, ele amava Jerusalém, ele chorou sobre Jerusalém, mas Jerusalém não chorava por ele.
Jerusalém não amava. Isso é muito sério, meus irmãos. Nós precisamos ter consciência disso, do nosso amor pelo Senhor, do nosso culto ao Senhor, das nossas honras ao Senhor. Cada vez que nós nos reunimos, em cada oportunidade que nós tivermos, devemos dar a Ele a honra que é devida ao seu nome. Devemos dar a Ele a glória que somente a Ele é devida. Veja, Marta o recebeu. Marta o recebeu. Na manjedoura, naquele curral, ele só esteve ali porque não havia uma hospedaria para ele. Ninguém o recebeu, nem quando ele nasceu. No seu ministério ele disse: eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça. Veio para os que eram seus, os seus não o receberam. Mas em Betânia ele foi recebido. Meus irmãos, que o Senhor esteja muito bem à vontade entre nós. Que Ele encontre aqui corações que o amam. Então vamos entender mais, irmãos. Porque esse é um dos objetivos do inimigo: destruir a expressão da igreja local. Por que que o inimigo quer destruir a expressão da igreja local? Porque somente a igreja local pode se tornar, pode prover para Deus o terreno para a manifestação da pessoa do seu filho. Somente na igreja. Então o inimigo destruindo a expressão da igreja, Deus não tem como expressar o seu testemunho. Porque o testemunho de Deus nessa terra não é expressado pelo universo. O universo proclama a glória de Deus, mas não pode expressar um testemunho maior do que isto. O testemunho maior de Deus não é visto pelo universo. O testemunho maior de Deus tem que ser visto na vida da igreja. Os céus proclamam, o universo proclama, mas a igreja proclama numa realidade muito maior, numa esfera muito maior, porque é conosco que Deus quer se relacionar, é conosco que Ele quer falar. Todo o universo é uma criatura, porém nós somos filhos. Aí diz que Marta tinha uma irmã que se chamava Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor Jesus, ouvia a sua palavra. Que lindo é isso, irmãos. Deixe-me explicar esse texto conforme está no original. Observe que diz assim: sentava-se aos seus pés e ouvia a sua palavra. Você sabe que aconteceu uma crise aqui, porque Marta vira para o Senhor e diz: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe trabalhar, servir sozinha, enquanto ela fica aí ouvindo o Senhor? Então deixe-me explicar esse texto baseado nas palavras de Marta, e conforme está aqui no texto original, essa palavra sentava-se ou quedava-se aos seus pés. A ideia que se tem, irmãos, que quando o Senhor Jesus chegou na casa de Marta e Maria, ambas estavam trabalhando, porque era natural para uma mulher. Uma mulher judia, ela era muito envolvida com a sua casa. A mulher judia era muito envolvida com o trabalho doméstico. E quando chegava uma visita, as mulheres se colocavam no serviço, intensamente, de preparar comida, de preparar uma hospedagem, de preparar uma bacia para poder lavar os pés. Era algo comum naquele tempo. Uma visita chegava, enquanto uma ia para a cozinha preparar o alimento, alguma comida, a outra imediatamente preparava uma bacia para lavar os pés. Lavar os pés de uma pessoa era algo muito importante naquele tempo. Era um sinônimo de higiene. Porém, a ideia que se tem é que quando Jesus chegou, Maria parou todas as suas atividades. O que significa que imediatamente Marta começa a acumular mais serviços. Olhando assim, irmãos, realmente, se nós formos julgar essas duas mulheres, nós condenaríamos Maria e absolveríamos Marta. Porque Marta está correta, Maria não. Aqui, a posição de Marta, do ponto de vista humano, é a posição correta. Ela não pode deixar os seus afazeres. Ela não pode deixar que a sua irmã acumule responsabilidade, ou a responsabilidade que é dela.
Maria não poderia fazer isso, e foi o que ela fez. Ela deixou os seus afazeres, deixou que sua irmã cuidasse de toda a casa, e sentou aos pés do Senhor para ouvir. De maneira surpreendente, irmãos, o nosso Senhor, Ele condena Marta e não Maria. Olha o que diz. Respondeu Jesus, quando Marta disse para ele: não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Ela demonstra uma certa angústia. Por quê? Olha as palavras do Senhor Jesus no versículo 41. Marta, Marta, estás preocupada. Essa palavra preocupada, a raiz dela do texto original é estressada. Você está estressada. Outra palavra importante aqui, agoniada. No texto original é mentalmente perturbada. O Senhor Jesus, Ele escancara o coração de Marta e mostra o princípio fundamental que deve governar o nosso relacionamento com Ele. Aí Ele diz assim: estás agoniada, isto é, perturbada com muitas coisas, mas somente uma coisa é necessária. Então nós temos que entender o que é esta somente uma coisa. Será que o Senhor Jesus, Ele não se importa com o serviço? Será que o nosso serviço a Ele, porque o que Marta estava fazendo era para o Senhor. Marta estava procurando servir ao Senhor. Então o Senhor reprova o serviço a Ele? Claro que não. O que o Senhor está fazendo aqui é colocando o princípio que deve governar o serviço. O relacionamento com o Senhor é muito mais importante do que servir o Senhor, porque muitas pessoas que servem o Senhor querem servir com profundidade, querem servir com intensidade, mas eles são fracos no relacionamento com o Senhor. Querem trabalhar para Deus, mas não querem ser trabalhados por Deus. São aptos para pregar, para ensinar, para organizar, seja onde for, seja como for, essas pessoas têm uma grande habilidade. Irmãos, Deus não quer o nosso suor. Deus não quer o nosso suor. A primeira coisa que Deus quer de nós é os nossos ouvidos, o nosso coração. A mulher que aparentemente demonstra irresponsabilidade aqui, o Senhor desvenda o coração dela. Ele diz que ela fez uma escolha, e a escolha dela foi a mais importante. Porque a primeira coisa que a igreja precisa entender, que a palavra de Deus está à frente de todo o serviço a Deus. Ouvir o Senhor em primeiro lugar é mais importante do que trabalhar para Ele. Todos que trabalham para o Senhor, sem ouvir o Senhor, trabalham para satisfazer sua carne. A coisa mais importante para a igreja funcionar de maneira prática é que a palavra de Deus esteja em primeiro lugar. Se a palavra não estiver em primeiro lugar, todo o nosso serviço é deficiente. Irmãos, vamos colocar o dedo na ferida. Como nesses últimos tempos, nós temos visto uma geração de um povo cristão ignorante quanto à palavra. Não adianta memorizar textos, não adianta memorizar livros, não adianta fazer isso para engordar ego. Nós precisamos, irmãos, e não estou desestimulando ninguém a fazer isso, pelo contrário, mas também não adianta fazer isto se nós queremos apenas reter a palavra de Deus para nós. O mais importante da palavra de Deus não é o quanto você conhece dela, mas é o quanto ela é vida dentro de você, o quanto ela conhece de você, o quanto ela desvenda do seu coração, o quanto ela mostra, como mostrou o coração de Marta. Você está estressada, você está ansiosa, você está mentalmente perturbada, seu serviço não me honra, você está fazendo tudo certo, mas o que você está fazendo está com os princípios errados. Não adianta fazer a coisa certa invertendo princípios. As ordens espirituais não podem ser mudadas. Primeiro a palavra, depois o serviço. Se nós não ganharmos de Deus, se nós não ouvirmos Deus, nós não podemos servir a Deus adequadamente.
Não adianta fazer o culto ao Senhor, cantar cânticos ao Senhor, colocar os louvores na frente da palavra. E é isso que muitos fazem. Gostam de música, irmãos, não tem nada errado em você gostar de louvor, de adoração. Errado, irmãos, é quando essas coisas tomam muito mais tempo em nossa vida. Errado é quando nós somos tão pobres na palavra. Errado é quando você não percebe que isso se torna uma terrível distração no seu coração. Nós estamos vivendo uma geração de uma profunda ignorância quanto à palavra de Deus. O Senhor está reprovando aqui uma mulher que aparentemente não tem nada de errado com ela, até que o Senhor desvende o seu coração. Por que que Marta estava estressada? Por que que ela estava mentalmente perturbada? Embora ela era excelente no serviço, porque a palavra de Deus não tinha preeminência no coração de Marta. Quando o Senhor entrou na casa de Marta, ela o recebeu. Ela o recebeu e procurou servir ele. Diferentemente de Maria, quando o Senhor Jesus entrou na casa de Maria, sabe o que Maria fez? Sentou aos pés do Senhor. Porque quem precisa fazer a obra não somos nós. Quem precisa realizar o serviço não somos nós. Quem tem que realizar o serviço é o Senhor. Ele não tem necessidade do nosso serviço. Ele não precisa do nosso serviço. Agora nós precisamos do seu trabalho na nossa vida. Se o Senhor saísse da casa de Marta, ela continuaria uma mulher perturbada. Ela continuaria uma mulher mentalmente perturbada, ela continuaria uma mulher estressada, deprimida, continuaria. O Senhor mostrou que o maior serviço ali era o serviço espiritual e não o doméstico, mas que as doenças de Marta se escondiam de trás do seu serviço. Quantos cristãos estão assim, irmãos? Com sérios problemas espirituais, mas se escondem de trás do ministério, de trás do serviço, procuram fazer coisas para Deus, procuram agradar a Deus com todo o serviço, enquanto estão espiritualmente mortos, enquanto no seu interior existem profundas deficiências. E qual é o problema disso? O problema é que esses cristãos não têm dado um lugar de preeminência à palavra de Deus nas suas vidas. O problema é justamente esse: eles não dão o lugar devido ao Senhor. Não temos escutado o Senhor, não temos ouvido o Senhor, não temos atendido a sua voz, não obedecemos o que Ele fala. E talvez essa seja a explicação de tantos problemas emocionais, tantos problemas espirituais, tanta frieza, tantas questões delicadas que nós carregamos, que nós não confessamos. O Senhor está presente, então se Ele está presente, irmãos, Ele vai desvendar o nosso coração na sua palavra. Você não tem que apontar o dedo para o seu cônjuge, você não tem que apontar o dedo para os irmãos, o Senhor está falando com você que Ele está falando. Aqui está a grande diferença dessas duas mulheres, a grande diferença. Se você olhar, elas tinham tantas coisas em comum, mas o Senhor conseguiu colocar o dedo na ferida e mostrar a diferença que havia de uma para a outra. O serviço tem que ser governado primeiro pela palavra. A palavra tem que ter preeminência entre nós. A palavra tem que governar, a palavra tem que revelar, ela tem que penetrar no nosso coração e desvendar os porões escuros que estão lá trancafiados. É a palavra. A Bíblia, irmãos, mostra os 4 fundamentos da vida prática da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, versículo 42. E diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa doutrina dos apóstolos, irmãos, era a palavra. Atos 5,42 diz assim: e eles não cessavam de pregar, de ensinar que Jesus era o Cristo. Esta era a doutrina.
É ensinar, doutrina dos apóstolos. É a mesma palavra, doutrina, didascália. Não cessavam de ensinar. É a mesma palavra. Esta é a doutrina dos apóstolos. Cristo, a palavra viva. E veja que a palavra aqui está em primeiro lugar. E se você segue lendo ali em Atos 2, 42, você vai ver que havia prodígios, havia sinais. As pessoas davam testemunho da igreja. Por quê, irmãos? Porque a palavra tinha primazia. Hoje a palavra não tem primazia, o culto tem primazia, as formas têm primazia, a liturgia tem primazia, o homem tem primazia, o grupo de coral tem primazia, o grupo de louvor tem primazia, todo mundo tem primazia, mas a palavra de Deus não tem. Onde a palavra de Deus não tem primazia, não importa se o culto é bom, não importa o que está acontecendo, porque para Deus não importa, porque onde a palavra de Deus não é honrada, Deus não está presente, Ele só está presente onde a sua palavra é honrada. Se nós não honrarmos a palavra de Deus, não vamos criar expectativas com Deus, vamos ser honestos. Não tem como você criar expectativas em Deus, se nós não honramos a sua palavra. E não é só na hora da reunião, é na nossa casa, é na nossa vida. É orar sobre ela, é orar a ela, é pedir ajuda do Espírito Santo, que venha magnificá-la, que venha glorificá-la, substantificá-la no nosso coração, para que a nossa fé seja alimentada, para que nós possamos entender as circunstâncias, discernir as ações do inimigo, porque ela é lâmpada, ela é luz, ela é vida, ela é uma espada, ela perfura, ela penetra, ela é uma voz, ela é uma pessoa, ela é o poder de Deus. Esta é a sua palavra, é como um martelo que despedaça toda rocha. Esta é a sua palavra. Ela também é como a água que nos lava, nos purifica. Não é simplesmente pessoas pregando. E como que nós necessitamos, irmãos, que homens preguem a palavra e não façam discurso. Não é fazer discurso da palavra. Não é discursar a palavra, não é pegar um tema e discursar sobre ele. É buscar aquilo que é de Deus, aquele fragmento da mente de Deus, que ele compartilha com aqueles que verdadeiramente sabem o que é o ministério da palavra. E a igreja precisa de profetas e de mestres. A maior carência da igreja hoje, irmãos, não é de músicos, não é de teólogos. A maior carência da igreja não é de prédios requintados, adornados. A maior carência da igreja não é de fórmulas, não é de uma nova liturgia. A maior carência da igreja hoje é de profetas e mestres que falem a mente e o propósito de Deus. Profetas e mestres que funcionem como um cajado, que funcionem como a vara, que nos discipline, que nos guie, para que nós possamos beber dos rios do Senhor, para que nós possamos comer o alimento espiritual, para que nós sejamos disciplinados, corrigidos nas nossas falhas, nas nossas deficiências. Que Deus levante profeta nesta geração, irmãos. A igreja tem que discernir a palavra de Deus. Não é qualquer coisa que se ouve porque está se falando, porque está se debatendo, porque está se discussando. Não, irmãos, palavras que nos perfurem, palavras que nos convençam, palavras que nos transformem, palavra que mude a nossa maneira de pensar, de caminhar, palavras que nos levem ao arrependimento, à verdadeira conversão. É disso que a igreja está precisando. Nós estamos caminhando para a reta final da história, da obra de Deus nesse tempo. Então imagine o quanto estamos necessitados do ministério autêntico da palavra. Devemos pregar como se fosse a última vez, como se fosse o último sermão. Orar sobre ele, buscar a mente do Senhor sobre ele.
O Senhor Jesus estava na casa de Marta e de Maria. Veja isso, irmãos. Ele chega ali, a coisa mais importante, o ponto de preeminência era ele e sua palavra, e não o serviço de Marta. Quando o Senhor diz assim para Marta, que Maria escolheu a melhor parte, isso não lhe seria tirado. O que foi que Maria escolheu? Escolheu a palavra. O Senhor disse, isso não lhe será tirada. Essa é a melhor parte. A melhor parte da reunião é quando os céus se abrem e Deus vem falar conosco. O nosso louvor não é a melhor parte da reunião. O nosso louvor deve ser uma reação a essa melhor parte. Por isso que quando nós o adorarmos, nós temos que adorar com uma profunda gratidão no nosso coração. Nós devemos adorá-lo em espírito, em realidade, porque o louvor será uma reação se verdadeiramente você recebeu a palavra. Porque é fácil cantar. Tome-se qualquer pessoa que tem uma voz bonita, tome-se uma pessoa que toca um instrumento divinamente bem, mas que não tem nada de Deus. Então eles podem cantar e nós podemos dizer, que lindo, que maravilha, que adoração. Irmãos, isso não é adoração. Humanamente falando, ninguém é capaz de discernir isso. Porque nossa mente fica como que petrificada. Mas se tem alguém que tem a palavra de Deus e tocou o Senhor, pode dizer, linda voz, lindo instrumento, mas isso não é adoração. Isso não é uma reação à palavra de Deus. Isso é simplesmente habilidade, capacidade, inspiração almática. Mas quando você vê uma congregação, você vê pessoas que adoram a Deus como uma reação ao falar de Deus, irmãos, não precisamos de muita coisa não, porque o próprio Espírito Santo vai glorificar Cristo nessa adoração. É interesse do Espírito Santo glorificar Cristo no meio do seu povo. É interesse do Senhor Jesus se satisfazer da adoração do seu povo, quando essa adoração é uma reação. Veja, irmãos, nós temos percebido de maneira muito clara que muito daquilo que não é a igreja tem se formado e tem crescido no meio do seu povo. Você vê que a primeira característica daquilo que não é a igreja é quando o verdadeiro ensino fica de lado. Quando tentamos dissimular um ensino que não é a palavra de Deus e usamos a palavra de Deus para poder dissimular o verdadeiro ensino. Não adianta, irmãos, falar da palavra de Deus, não adianta ter apostila, não adianta ter livros, não adianta nem abrir a Bíblia, se o que vai sair dali não é a palavra de Deus. Não adianta ficar contando história da cruz, se isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito mais do que você falar da Bíblia. A palavra de Deus é algo vivo, é algo real, é algo que toca, é algo que perfura, é algo que penetra, é algo que entra, é algo que nos incomoda, é algo que nos alimenta, é algo que nos cura. Isto é a palavra de Deus. Não é ficar contando história da Bíblia, não é ficar lendo textos da Bíblia, porque podemos fazer tudo isso e não ministrar a palavra de Deus. Então nós vemos que a primeira característica aqui, irmãos, é o ensino ser colocado de lado. Você vê que isso aconteceu na história da igreja. Quando você estuda a história da igreja, você vai vendo a degradação do povo de Deus. A primeira coisa que aconteceu, os homens usurparam o lugar de Cristo. Consequentemente, a palavra, o verdadeiro ensino foi colocado de lado. E depois o que eles fizeram? Constituíram uma religião. Templo, constituíram uma religião. Segundo, templos, locais de reunião passaram a ter uma conotação sagrada. Então veja, os homens, os bispos, usurparam o lugar de Cristo, buscando preeminência para si. Segundo lugar, o ensino, a palavra, os profetas e mestres, os profetas e os mestres não tinham mais os seus encargos sobre a igreja. Isto é, Deus não falava mais. Aí
para que o povo não se dispersasse, começaram a construir grandes templos. Aí passaram a instituir sacerdotes, com seus rigorosos rituais, formalismos, tradições. Aí a reunião, o culto passou a chamar a atenção. Então as pessoas iam às missas, iam aos cultos, por causa da liturgia, por causa da tradição. Como essa palavra tradição é forte dentro de algumas religiões do mundo hoje. Tradição. Falava das tradições dos antepassados, nós temos que preservar. Essas tradições não têm nada a ver com o ensino de Cristo, e a igreja foi se degradando. A cristandade atual fez algo um pouco diferente, tomou o modelo judaico. Escute, modelo judaico. Tem muitos cristãos que apreciam isto. Irmãos, Deus não tem nada de judaísmo para nos falar. A igreja não é judaísmo. Escute o que eu estou te falando. É assombroso ver a história se repetir nos nossos dias. A igreja não é judaísmo. O que nós vemos hoje é a repetição dos mesmos enganos. Aí institui-se um livro sagrado, um lugar sagrado, um sistema sacerdotal, um conjunto de tradições. Quando eu falo de um livro, não estou falando não estou falando do livro, mas um livro, um estatuto qualquer. Aí escreve nesse estatuto todas as regras, todas as intenções. Irmãos, isso não é igreja. Não é igreja, essa não é a noiva de Cristo, é uma prostituta disfarçada, é uma prostituta que só existe para satisfazer anelos de homens. A igreja, irmãos, ela está no coração do Senhor, a igreja é dele, a igreja não é governada por leis humanas, a igreja é governada por uma palavra celestial, a igreja tem o seu caráter celestial. A igreja não tem cabeças sobre ela só tem um cabeça, ela só ouve esse cabeça, ela só tem um pastor, e esse pastor é aquele que deu a vida por ela, só a voz deste pastor que ela consegue ouvir. Então vamos entender, irmãos, que o que o Senhor está fazendo é trazendo de volta para nós essa oportunidade de sermos a sua Betânia, o lugar que a sua palavra tem preeminência, o lugar onde Ele é adorado, onde Ele é amado, onde Ele é honrado, onde todo o serviço para, porque Ele está presente. Ninguém precisa tomar o lugar dEle, ninguém precisa falar por Ele. Vamos deixar que Ele fale, vamos deixar que Ele fale como Ele quer, por meio de quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele é o nosso Senhor. É por causa dele que nós viemos aqui, meus irmãos. Se não for por causa dele, essa mesa não tem sentido, esses elementos não têm sentido. É por causa dele, o culto é para ele. Nós não podemos ter medo de adorá-lo, de estar aos pés dele. Podemos sofrer alguma censura, como Maria sofreu de Marta, mas não importa, o Senhor vai nos honrar, o Senhor vai aceitar o nosso louvor, o Senhor vai aceitar a nossa adoração, porque é para Ele, não é para Marta, é para Ele. Não é para Marta ver, importa o que o Senhor está vendo em mim, importa o que o Senhor está vendo em você, o que Ele vê do nosso culto, o que Ele vê das nossas honras a Ele, o que Ele vê se verdadeiramente nós estamos recebendo a Sua palavra. Se nós não formos capazes de receber a Sua palavra, se nós não valorizamos receber a Sua palavra, então não importa o quanto nós adoramos. Consegue entender isso? Toda adoração que provém de um coração onde a palavra de Deus não é honrada, não significa nada para o Senhor. Vou repetir isto. Toda adoração para o Senhor, que não é fruto de um coração que ama a sua palavra, não significa nada para Ele. Você pode cantar o que você quiser, pode cantar com a voz que você quiser, tocar o instrumento que você quiser, se a palavra do Senhor não é uma palavra honrada no seu coração, pode ter certeza, o seu louvor, sua adoração não representa nada diante de Deus. Isso é profanação. O verdadeiro louvor é aquele que é resultado do falar de Deus em nós.
A verdadeira adoração é aquela reação à palavra de Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que neste episódio aqui, de Marta e Maria, dessa primeira visita do Senhor a Betânia, possamos aprender coisas grandiosas para a nossa vida espiritual.